E você dizendo sobre esse médium em desequilíbrio, quais seriam que tipo de desequilíbrio? Vamos supor, ele não ter controle do que ele vai falar, às vezes ele falar alguma coisa e não saber se é dele mesmo, que tipo de... Exatamente. A mediunidade desequilibrada é mais ou menos assim que funciona. Muitas vezes ele nem sabe que isso é uma mediunidade, muitas vezes acha que é coisa da cabeça dele. Não saber aquilo que fala, não saber o que é dele, o que é talvez de uma mente assim externa, isso gera uma grande confusão para o médium. Então, se ele sabe que isso é uma mediunidade e tem a vontade de querer que isso se equilibre na vida dele, ele vai procurar uma casa espírita e vai seguir lá as orientações que são passadas para ele, né? Mas melhorando o estado emocional do médium, quando é realmente mediunidade. Melhora também as companhias espirituais. Então, esse alvoroço mediúnico, vamos dizer assim, cessa na vida do indivíduo e ele passa a ter mais equilíbrio. E eu digo isso a você por experiência própria, foi dessa forma que aconteceu. Eu não sabia que isso era mediunidade, mas era um desequilíbrio tão grande que me trazia sofrimento. Porque eu não queria agir daquela forma, ser daquela forma, mas acontecia. Era uma força acima da minha, né? Então, quando eu cheguei na casa espírita, eu cheguei nesse estado. E somente os anos convivendo, entendendo, é que isso foi minimizando. E mesmo você não sendo de uma família espírita, é, você tinha um certo receio de saber o que te esperava na casa espírita? Ou foi tranquilo? Ou talvez a dor for maior para você vencer qualquer obstáculo? Não, foi tranquilo. Eu acho assim que eu era espírita desde sempre e não sabia, porque foi amor à primeira palestra. Olha, Nunca mais eu deixei de frequentar o centro espírita. Então aquilo significou tanto para mim, preencheu tanto os meus anseios íntimos, que foi determinante. Por isso que a necessidade da doutrina espírita ser passada com responsabilidade, com clareza, com entendimento, principalmente por aqueles que fazem uma palestra, que participam da coordenação ali de grupos de estudos, porque é isso que se espera, né? O objetivo da doutrina espírita é esse, a perfeito. renovação, a transformação do ser de cada um de nós. Porque quando nós estudamos o espiritismo, é para nós, não é para o outro, né? Então, esse trabalho de renovação íntima é um trabalho árduo às vezes, porque é preciso se conhecer em primeiro lugar, que é Perfeito. outra questão muito importante para o médium. O autoconhecimento. O médium que não se conhece, ele é instrumento de espíritos inferiores. Até você diz até para ele saber o que é dele, para ele conseguir diferenciar o que é um impulso dele, um pensamento dele, um Exatamente, desejo. exatamente. Isso é fundamental no trabalho mediúnico, né? Eu saber aquilo que é meu e o que não é. Porque se eu começo a falar numa sessão mediúnica uma história que eu não sei nem como vai ser o fim, não é minha. Então só pode ser de uma mente estranha, né? Então essa diferenciação é muito importante. Não só para o trabalho mediúnico, mas para o nosso dia a dia. Porque somos muito mais médiuns fora da casa espírita do que dentro da casa espírita. Ela é inerente ao ser humano, então ela é uma constante em todos os momentos da vida. Somos médiuns no estado de vigília, somos médiuns enquanto dormimos, e isso é um fenômeno natural e constante em nós. Então, muitas vezes, quando nós não nos conhecemos como pessoa, enxergando as nossas sombras com coragem, porque não é sempre muito bom enxergar aquilo que não está muito legal em nós, mas ter consciência de que precisamos melhorar e onde precisamos melhorar, isso é determinante também, quando somos influenciados por entidades que muitas vezes damos abertura através dessas coisas não muito boas que trazemos no nosso coração ainda, no nosso íntimo, e damos abertura para a intromissão de mentes que estão naquela sintonia. Então, quando a gente se conhece,
Nós vamos falar o quê? Opa, por que estou pensando tão mal desse jeito? É onde nós colocamos o nosso joelho em terra e pedimos assistência aos bons espíritos, fazemos uma prece, refletimos a respeito. Isso também é muito importante. Refletir nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos, como agimos. Isso é determinante para que a gente tenha esse equilíbrio emocional. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.